A Agenda Político-Institucional 2019 da Associação dos Juízes Federais do Brasil traz vários assuntos debatidos no Legislativo. Um desses assuntos trata da reforma da Previdência. Outros temas importantes, como a carreira da magistratura, a independência judicial, a valorização da magistratura federal e o projeto anticrime, que estão em debate no Congresso Nacional, também estão na publicação. Confira. A 5ª edição da Agenda Político-Institucional da Associação dos Juízes Federais reúne as principais contribuições da AJUF para dar transparência à estratégia de ações da magistratura federal, junto aos 3 poderes e à sociedade. Uma forma de divulgar o trabalho da associação e fortalecer as relações institucionais. São 100 páginas divididas em 3 capítulos. O primeiro traz projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, os quais a AJUF considera de extrema relevância para a sociedade e tem contribuído com sugestões. Alguns desses textos estão caracterizados pela complexidade do tema. Nós estamos lançando agora a 5ª edição da Agenda Político-Institucional da AJUF. A agenda ela reflete a pauta de atuação da AJUF junto ao Congresso Nacional, junto ao Executivo e também ao Judiciário. Matérias que são de interesse da magistratura federal, mas também matérias que são de interesse institucional, matérias de interesse da própria sociedade. E a agenda ela resume isso. Quais projetos nós entendemos relevantes, importantes para o país e nos colocamos à disposição para um diálogo construtivo com o Parlamento, com o Executivo e no próprio Judiciário. Aqui a AJUF representando a voz da magistratura federal, que mais de 2.000 juízes e juízas federais, magistrados federais, como que eles avaliam, como que eles defendem ou pelo menos sustentam uma posição institucional em relação a temas que têm reflexo para toda a sociedade. A proposta de emenda à Constituição 6 de 2019, que trata da reforma da Previdência, está entre os assuntos em destaque. E não poderia ser diferente. A AJUF tem acompanhado todos os passos do Poder Executivo voltados a alterar a Previdência no Brasil. Até porque a associação não concorda integralmente com o texto e tem sugerido outras formas de modificar o sistema para garantir que ele seja o mais justo para os trabalhadores. A reforma da Previdência é um tema candente, crucial hoje para o país, em especial para os servidores públicos. Os juízes federais têm consciência disso, querem contribuir com esse processo, mas também querem alertar o Congresso de alguns pontos específicos da reforma que são extremamente gravosos aos direitos dos magistrados e aos direitos dos servidores públicos como um todo. Na lista do primeiro capítulo da Agenda Político-Institucional, constam ainda PECs que tratam da alteração na composição dos tribunais regionais federais, da eleição direta nos tribunais, da competência da Justiça Federal, da competência penal e da valorização da magistratura. Uma pauta já antiga da Associação dos Juízes Federais, que é a necessidade de nós repensarmos a carreira do ponto de vista de termos um sentido de carreira que acabou sendo perdida, principalmente a partir da emenda 45. Então, para nós, um projeto que é fundamental, que está aqui contido na agenda, é a PEC 63, que exatamente nós vamos recuperar aquele sentido de carreira que nós perdemos, visando principalmente o quê? A valorização da magistratura. Porque qual que é a nossa posição? Só pode haver uma magistratura forte, uma magistratura independente, se ela for valorizada. E a magistratura, ela é, hoje, assim, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos ter uma magistratura valorizada, uma magistratura independente. E por isso também e para isso também é necessário que a gente tenha uma política remuneratória adequada, um sentido de carreira, e esse é um dos temas que nós vamos trabalhar também aqui ao longo do ano, também contido aqui na agenda institucional, a PEC 63, para a reintrodução do que nós chamamos a valorização por tempo de magistratura. Olha, para nós é importante receber todos que representam a sociedade civil, os poderes, que tem sua agenda, que tem sua pauta e que tem interesse. Afinal de contas, o Parlamento aqui, o Congresso Nacional e a Câmara têm o papel de ouvir, de debater e de estar a par de todos os anseios de todas as categorias. E nós recebemos com muita alegria a pauta, a agenda da AJUF,
para debater, para discutir, para ouvir e, com certeza, as contribuições para melhor funcionar o parlamento e também o nosso país. A lista de projetos de lei também refere-se a textos que a AJUF considera importantes para o jurisdicionado, como o pacote de medidas para alterar a legislação penal, processual penal e combater a corrupção no Brasil. Ele foi entregue pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pacote que ficou conhecido como anticrime. E há outros temas importantes de discussão aqui no Congresso Nacional, como o projeto de lei anticrime, que foi encaminhado pelo ministro Sérgio Moro, projeto de segurança pública, também o ministro Alexandre de Moraes, nos quais a AJUF também vai oferecer sugestões no sentido de que possa ser aperfeiçoado nosso modelo legal, né, o marco regulatório, para que a gente tenha um sistema penal mais efetivo, que confira também a sensação de segurança, de efetividade do sistema da justiça penal. Aos parlamentares que têm se debruçado sobre o assunto, a presença da AJUF neste debate tem feito a diferença. Com certeza, porque a AJUF é essencial justamente para nos ajudar de como funciona a aplicabilidade. Porque, no final das contas, é ela que lá na ponta aplica juridicamente, por exemplo, a lei de execução penal, o que funciona, o que não funciona. Então, essa conexão entre o legislativo e o judiciário, especialmente dos juízes federais, que tem um conhecimento técnico, ele ajuda muito. A AJUF é um dos órgãos mais respeitados do país, emite sempre opiniões ponderadas, abalizadas. Portanto, contar com a AJUF nas iniciativas e na nossa pauta aqui dentro da casa, dentro da Câmara, nós vamos agora desencadear uma pauta anticorrupção, uma pauta de certeza do castigo, certeza da lei. Então isso é muito relevante